a sua família cresceu e um SUV de 5 lugares não é mais suficiente. E nessa rotina você precisa de um carro maior, aqui no caso o EX90 com 7 lugares. Calma, ainda tem o XC90 híbrido como opção lá no site. Mas dentre as 5 totalmente eletrificadas, esse aqui é o de topo, em sua única versão. E de fato, um carro que entrega muita potência. Para você ter uma ideia, com os 7 ocupantes, cada um carregaria quase 74 cavalos. Fez as contas? Esse carro é cheio de números. Afinal, ele tem o peso de um hipopótamo jovem. Curiosa e curioso para conhecer sobre o X90? Fica aí, que depois da vinheta a gente te conta tudo. Mas como vocês sabem, não apresentaria sozinho. Chamarei aqui o Viking que foi fazer um intercâmbio na China. Saudações automotivas? Caraca, que carro largo, meu caro Vitônicos. 2,11 m com retrovisor, sem retrovisor 1,96 m. É tudo superlativo, afinal, esta aqui é a nave-mãe da Volvo no Brasil atualmente. É o carro mais caro do line-up deles e também entendo que é o carro que tem mais coisas a oferecer e mais experiências a viver, assim como viveu Dom Vitônicos. Muito feliz, fui pegando um pouquinho de estrada com ele em um outro vídeo. Mas antes quero dizer que se você está chegando nesse vídeo aqui, né, nesse canal aqui, você seja muito bem-vinda e muito bem-vindo e saiba que a inscrição é gratuita. Não te custa nada ajudar o Alma Automotiva a continuar crescendo, a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês. Afinal, a gente tem acesso a essas coisas graças a vocês que se inscrevem, que dão o like e que comentam aí, certo? Sem dúvida nenhuma. E para quem não sabe, essa é a Lambi Lambi, a inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira, que mostra cada detalhe para vocês de pertinho e mostra os detalhes de design, né, Vitão? Aliás, um carro muito austero no seu design, né? Eu sou suspeito para falar do design da Volvo porque, ao mesmo tempo que é minimalista, tem uma linguagem muito própria, né? E aí você tem esses dois vincos, essas cavas aqui mais centrais, e elas juntam, ela dá uma volta por fora, na verdade, desse outro vinco que vem ali da linha de coluna A. E aqui nesse chanfro, você tem no que seria o combustão ou híbrido, uma grade, aqui não. Aqui é tudo fechado, afinal ele é 100% elétrico, né? E aqui você tem o símbolo da Volvo, com a câmera frontal que faz parte desse sistema de câmera 360 completaço. Essa parte inferior é no Black Piano. Detalhe, essa cor Black Piano, ela é a mesma, independente da cor externa que você escolha, tá? Aqui faz uma mescla bacana também por conta dessa cor do Platinum Grey. Exatamente. E aí você vai fazendo esse vinco aqui, ó, ele continua e ele dá abertura aqui para essa parte inferior do conjunto óptico e a seta, ela tá aqui. Exatamente, ela alterna aqui, né, com o branco do DRL, e esse farol aqui, ele tem toda uma, vamos dizer assim, um balé, né? Ele abre aqui para o projetor aparecer, né? E é um farol Matrix LED, né? Aquele farol que desliga os pixels, ilumina o que precisa, o que não precisa. É um farol super inteligente. Tem um logo da Volvo aqui e aqui, ó, High Definition Pixel Technology, ou seja, é isso. Ele desliga ali partes do LED, né? Para poder fazer isso. Temos lavador de farol e tenho quase certeza que aqui nós temos uma grade ativa, tá vendo? De acordo com a necessidade de resfriamento, ele abaixa esse cara aqui para entrar mais ar, porque você pode ver que é muito fechadão, certo? E Vitão, você que estava com o carro, o que é este botãozinho aqui, ó? É um sensor esse cara aqui? Apertei e nada aconteceu. Eu acho que é um sensor. Quem é mais volveiro, deixa aí nos comentários. Eu já fui lá fuçando, não aconteceu nada. E detalhe, né? Eu peguei bastante estrada com esse carro, inclusive à noite. É uma das melhores iluminações que eu já vi de um carro. É realmente incrível, tá? Quando a gente vai fazendo a transição aqui para a lateral, a gente encontra essas belíssimas rodas, tá? Que são de aro 22. Ela tem uma belíssima volumetria também, né? Tem uma profundidade. Ela tem um acabamento de parte plástica aqui no Black Piano. Tem esse detalhe no branco que dá bastante contraste, inclusive à noite. Essa parte metálica aqui, tá? Elas são de aro 22. Aí aqui nos pneus dianteiros, que são 265/40, que são diferentes dos pneus traseiros. Porque lá, apesar também de ser aro 22, lá é 295/35, né?
por conta dele priorizar a tração traseira, apesar de ser tração integral. Exato. Ó, uma curiosidade, né, como o Vitão falou aqui, é a parte plástica, e outra curiosidade interessante, né, a gente não tem logo da Volvo aqui no meio, né, tem só essa meiuca pretinha, porque o logo tá em um dos gomos, né, eu acho um detalhe de design bastante bacana e diferenciado, Vitão. Se eu pudesse, sabe aquele negócio da lâmpada mágica, pedir um desejo pro gênio? Eu acho que uma das coisas que eu ia pedir é passar uma semana no estúdio de design da Volvo, cara. Cara, os caras são muito bons. Pra ver assim, porque eles evoluem sem perder a identidade da marca. Isso que eu acho incrível. É impressionante mesmo. O carro tem cara de Volvo, ele consegue ser conservador e arrojado ao mesmo tempo, e as rodas combinaram muito com o carro, né? Detalhe bonito que o Vitão falou, né? Esse vinco aqui, ó, que ele vem aqui, ele forma uma linha de cintura que vai lá pro final. Ó, como tudo é congruente. Tudo aqui tem sentido, né? Não tem aquelas linhas perdidas que vão pro nada, né? Exato. E a evolução de design em relação ao XC90, que ainda tem no portfólio da Volvo no Brasil, né? Lá é um híbrido, e a gente tem o vídeo dele aqui no canal, de cor branca. Algumas diferenças. Você tem linhas ainda mais facetadas, você tem o acabamento na parte inferior do entre-eixos, que é no Black Piano, tá? As maçanetas do tipo Shaved, que você não tem lá no XC90. Essas são algumas evoluções. Aqui ficou ainda mais minimalista, ainda mais facetado. Sim. Você tem essa parte inferior aqui do retrovisor, que você tem uma câmera, tá? Duas câmeras, na verdade. Ó. Perdão, tem mais duas uma câmeras. É que eu tava olhando daqui, é porque também tem lá no motorista. Sim. E um retrovisor borderless. É um retrovisor sem borda, né? Tá vendo que o espelho vem até as pontas aqui, e ele tá aqui nessa parte superior aqui, fazendo a parte do jogo, com o repetidor de seta, mostrar aqui, né, as maçanetas que o Vitão comentou, e aquela saiotinha. Vitão, já que você falou de portfólio, eu queria saber que cores existem desse automóvel para a pessoa escolher, até porque eu acho que essa não é a cor que eu escolheria. Bom, a gente tem 8 opções de cores externas. Essa primeira que vocês estão vendo é o Platinum Grey, que tem nuances de marrom. É legal porque a cor que você escolhe, ele explica como foi formada, a formulação da cor, é muito bonito. E além dessa você tem o Silver Dawn, o Cinza Sand Dune, que é tipo um bege, um dourado, o Mulberry Red, que é tipo um vinho para um roxo, que é a minha favorita. Também é a minha. Crystal White, Onyx Black, Vapor Grey e também uma cor muito bonita que é o Denim Blue, que é um azul muito chique, tá? Sim. Eu ficaria com esse vermelho aí, que também eu vi alguns vídeos na internet com essa cor. O nosso amigo Cássio Cortes pegou esse carro, achei de muito bom gosto. Eu ficaria na dúvida se escolheria o Mulberry Red, Denim Blue, esse ou até o preto. Não, o preto definitivamente é a cor que eu não compraria. Não compraria? Carro. Você acha que escondeu o design do carro? Eu acho que escondeu o design do carro, que é tão bonito. Vamos falar um pouco de medidas, Vitão, porque ele é grandalhão, né? Ele é muito grande. Ele tem 5,3 metros de comprimento. Ele é um pouquinho mais comprido que o XC90. A altura dele é 1,74 m. A largura, sem retrovisor, 1,96 m. Com retrovisor rebatido, 2,3 m. Com retrovisor aberto, 2,11 m. Um entre-eixos de 2,98 m. Tá? Nossa! É um carro muito grande, para vocês terem uma ideia, esse entre-eixos dele vai se aproximando do entre-eixos, por exemplo, de picapes médias, tá? Dá pra ver que tem uma massa gigantesca aqui, né? Gigantesca. Não encontrei as medidas de altura de solo e ângulos, tá? E a gente vai vindo para cá, definido colunas A, B, C, D, como manda um típico SUV. Sim, que tem um belo DLO, né? Daylight Opening, que é essa abertura de janelas que vem aqui. Ela vem aqui nessa parte, forma uma chanfrada aqui ele fica numa área mais musculosa, né? Você vê que ele sobe aqui a abertura de janelas. E isso é uma coisa que eu gosto de SUV de verdade, tá vendo? Que vem aqui mais reto. Essa moda do SUV coupé aí não é muito a minha praia, certo? A gente tem aqui no portfólio da Volvo o EC40, que ele é um crossover. Aliás, hoje, tá, na dessa gravação, abril de 2026, a gente tem 7 carros no portfólio da Volvo. 2 híbridos, C60 e 90, e 5 elétricos. Sendo desses 5 elétricos, o crossover ali, o EC40, e os outros, esses SUVs, EX30, EX40, EX60, EX90 aqui. Detalhe, você tem aqui nesse topete, na cor do carro, o brake light, que ele é branco quando está apagado. Sim. Tá? O teto de vidro que você tem as barras, de acordo com o site, ele aguenta 100 kg. Olha, interessante, Vitão. É um belo vidro, hein? Tá? E uma coisa mais inusitada, né? Eu não me lembro se esse é o primeiro carro da Volvo, um dos primeiros, a ter essa coluna iluminada solta dessa parte aqui, né? Eu percebi isso nos elétricos. O EX30 também é assim. Que é diferente dos híbridos, que ainda é contínuo. Aliás, se a gente for falar de design, é como se esse carro fosse um EX30, né?
porque É. ele tem várias características de design do X30, inclusive esse cara aqui que vem, né? No caso do X30 vem 2 barras, aqui ó, esse C que forma ali nas 2 lanternas é muito a cara que a gente viu primeiro no elétrico menor da Volvo e mais barato, né? Sim, vocês estão vendo ele sujo porque eu peguei bastante estrada, tem um outro vídeo explicando sobre autonomia, como que é a vida de um carro elétrico na estrada, um carro grandalhão desse. Você tem aqui, ó, essa parte no Black Piano, que é um filete que ele une as lanternas, ele não acende, ele une as lanternas, mais uma câmera, tá? Você tem uma cava aqui, né, uma parte negativa onde você tem escrito Volvo, ficou bonito, né? Ficou bonito, ficou bem distribuído, certo? E aí as lanternas, você falou, você tem essa parte verticalizada, essa outra parte que não chega a unir, isso aqui aceso à noite é até meio rosado. Sim, tem uma cor meio característica da Volvo. É. Aqui a gente tem escrito EX90, com aquele badge que a gente já conhece da Volvo, escrito Twin Performance, afinal são 2 motores, certo? O Volvo que o Vitão mostrou para vocês, uma parte em Black Piano aqui, com sensores de estacionamento e uma traseira bem retona aqui, né? É, bem retona. Infelizmente, né, você se der uma topada no para-choque, a tampa praticamente vai junto. Bom, ainda assim você tem aqui, ó, esse botão acima da placa, afinal, esse porta-malas tem abertura e fechamento elétrico, inclusive já vou mostrar aqui, ó. Se você quiser só fechar, tem esse botão da esquerda, fechar e trancar o carro, o botão da direita. É, esse botão aqui vai ser bastante útil por um fato que a gente vai contar daqui a pouco para vocês. E Vitão, um porta-malas, acho que o maior porta-malas que eu já vi, quando com 7 lugares. É, peguei até a cola porque são muitos números. É o seguinte, vocês estão vendo ele na configuração com 7 lugares. Desse jeito você ainda assim tem uma capacidade máxima de 384 litros. Isso tudo de acordo com o site, tá? Com 7 pessoas aqui, ainda assim, porta-malas que tá maior do que de um Renegade. E aí você tem o acabamento aqui, tudo numa forração, tá? De um carpete, né? Você tem uma redinha somente desse lado, para colocar algum anteparo. Tem luzinha dos dois lados, só que só desse lado você tem... Tomadinha 12 volts para você ligar aí, meu caro Vitão. Não sei o que você ligaria na Suécia. Você pode ligar um forninho para esquentar peixe. Peixe também. Ó. E Vitão, tem um lugarzinho legal para você colocar sacolinhas aqui, né? Tem dos dois lados, ó. 5 quilos. Exatamente. 5 quilos e os botões aqui que são muito práticos, ó. A gente tem para você levantar e abaixar a suspensão, tá vendo aqui? E aqui você tem um modo elétrico de abaixar esses bancos aqui, ó, tá vendo? Ó, ele voltou porque a segunda fileira o banco está mais reclinado, então ele encontra o anteparo e o sensor não vai. Se você for nesse aqui que eu já coloquei para frente, ele vai abaixar. Olha lá, vou abaixar aqui, ele já Deixa eu deita mostrar o encosto o outro aqui, ó. Peraí. e já faz ali o rebatimento. Ó, o deslocamento longitudinal aqui que eu tô fazendo é mecânico, tá? Sim. E aí aqui, ó, você também pode abaixar. O legal é que você não só abaixa esse banco, você também pode levantar o banco, tá vendo? Então você não tem trabalho nenhum, a única coisa que você vai ter que fazer é levantar a cabecinha dele aqui. Exatamente, tá? A gente fazendo isso que o Manolito mostrou, ó, a gente chega então na capacidade de 5 pessoas. Aqui, a litragem máxima, 1.035 litros. Caraca, 1.035 litros de porta-malas. 1.035? Cara, é muito número de carro, desculpa se eu... 1.057, desculpa. 1.057, não piorou. Aí você fala assim, preciso carregar uma cômoda, preciso carregar uma bicicleta, ou sei lá o que a sua imaginação quiser, você rebater a segunda fileira e ficar só 2 lugares, virar um furgãozão, 2.135 litros. Cara, é praticamente um furgão, é uma van, né? Cara, é um negócio muito grande. Pra vocês terem uma ideia, o furgão que a gente testou aqui, tá, ele chega ali em 6.000 litros. A gente tá falando de 1/3 de um furgão comercial. Isso Exatamente. É muita coisa. Em relação a acabamento, isso é indiscutível. A gente vai falar mais lá dentro sobre todos esses detalhes. Essa água já veio com o carro e vai ficar ali. Entendi, é a água do carro. É. E, Vitão, ainda tem aqui cara, o tamanho desse negócio aqui. Você tem aquela esteirinha, né? Para você tampar e proteger as cargas. Ela tem a trava dela aqui. E, infelizmente, você não tem step. Eu acho um pecado um carro desse familiar, que você vai pegar muita estrada. Aliás, ele é um elétrico estradeiro, como a gente nunca viu. E você não ter um step aqui no Brasil, que é meio punk, tá? Aqui você tem o carregador, né? Aquele carregador doméstico, mas que vem com essa tomada que a Volvo manda, que eu nunca vi alguém ter em casa. Eu sempre achei isso meio curioso. Porque apesar dela ser 3 furos, mas o diâmetro aqui é diferente. Não, ela é industrial, na verdade, ela é industrial, né? Ela é uma tomada industrial, coisa que a galera não tem. Eu acho que podia vir um carregador doméstico, né? Certo?
Tem aqui toda uma parte de, ó, cuidado com os bancos, tá vendo? Chique isso aí, hein, Vitão? A gente não vai abrir, Não vou tá? abrir, deve Tá? ter aí algum kit para você limpar os bancos e conservá-los da melhor forma possível, certo? E tem ganchinho aqui, ó, para você colocar uma redinha aqui para você pendurar as suas coisas, enfim, para não ficar rolando tudo igual chiclete em boca de banguela. Vitão, bora falar da motorização desse veículo? Senhoras e senhores, com vocês, Vitônicos, o maior e melhor abridor de capôs de todos os fiordes. Ó. Ah, esses dois amortecedores me ajudaram a abrir este enorme capô que tem uma diferença em relação ao XC90, porque aqui não abre igual uma vela de barco. Ele tem um limite de altura. Sim. E, ao contrário do XC90, que é híbrido, que tem motor a combustão e não tem proteção de manta acústica, aqui você tem uma proteção plástica. Exatamente, ó, uma proteção bem bacanuda aqui, ó. Tem 2 pontos de fechamento do capô, você vê que ele é bastante robusto. Aqui você tem um lugar para abastecer a água do... Caramba, hein? Olha o tamanho do negócio, cara. Parece uma tampa da caixa d'água, olha o tamanho. E, Vitão, temos aqui o... Frank, exatamente, que não é o Aguiar nem o Sinatra, exatamente, a abreviação em inglês de front trunk, ou seja, um porta-malas dianteiro, afinal, aqui você não tem necessidade, né, de ter um motor, então você aproveita esse espaço para colocar alguma bagagem. Quanto cabe? 46 litros. Você tem essas divisórias aqui, essa parte central mais funda, onde você tem, ó, essa bagzinha aqui, que tem um fecho de contato. Vou mostrar para vocês, abrindo aqui, a gente tem acesso nessa parte aqui, ó, a um gancho de reboque, tá? E nesta outra parte aqui, o zíper maior, o kit de reparo. O kit de reparo. Então você tem aqui o líquido selante, tá? Tire sealant. E você tem o motorzinho, a bombinha. qual você acopla aqui para você, ó. Exatamente. Encher o pneu de selante e continuar rodando, certo, Vitônicos? Não me gusta, não me gusta. Eu prefiro... Eu viajei com esse carro e em alguns momentos eu pensei assim, tomara que eu não encontre nenhum buraco, nenhuma pedra, nenhum prego. Não, é que você não fure o pneu de lado, né? Você não tem uma talhada lateral como eu tive numa viagem, porque aí não tem como arrumar. Isso aqui vai servir para selar um buraco, entendeu? Um furo ali, feito por um prego, por uma pedra, alguma coisa mais simples, né? Inclusive você que está assistindo a gente, você já teve um caos aí na sua vida de você ter um carro que te repara e precisar usar? Temos causos aqui. Tá? E, Vitônicos, muito bem acabadinho isso daqui, muito bacana, né? Tem aqui o Triângulo das Bermudas, está encaixadinho aqui, mas nós viemos aqui para falar de motor, não é mesmo? Para falar do motor, exatamente. Esse Twin Performance, esse conjunto 100% elétrico, que rende nada mais, nada menos de que, lá no começo do vídeo eu falei quantos cavalos eram mais ou menos por pessoa. E aí, você acertou? 517 cavalos, tá? Torque, 910 Nm, que é algo próximo de 92 kgf de torque instantâneo, afinal a gente está falando de um 100% elétrico. A bateria dele, de acordo com as nossas pesquisas, 107 kWh, uma bateria gigantesca. Exatamente. Por que de acordo com as nossas pesquisas? Porque nós não encontramos no site da Volvo essa informação. A gente foi ali pesquisar em outros meios para vocês, tá? Lembrando que é um carro de tração integral, né, sob demanda, ele distribui ali quando necessário e, obviamente, a gente tem um câmbio aí de uma marcha, né, que vai só para frente e para trás, né, um carro elétrico, não precisa disso. O motor, ele tá um aqui debaixo desse cara aqui, né, e o outro motor lá na roda traseira, no eixo traseiro. E, Vitão, vamos mostrar uma coisa aqui rapidamente? Não foi ensaiado? Então vai cada um para um lado, o Vitão vai fechar ali. Você falou do Mega Man ali, ó? O Mega Man que o Vitão tá comentando é esse cara aqui, ó. É o LiDAR, certo? Que é esse radar aqui, que eu acho um tanto quanto estranho quando o assunto é design, tá? E até um slogan aqui, ó, Volvo for Life. Exatamente. Cara, esse LiDAR, ele cumpre a função dele de maneira exemplar, ele faz leitura de placa, leitura de obstáculo, a gente vai falar mais depois. Exatamente, mas vou aproveitar que a gente está falando de bateria, vamos falar aqui sobre recarga, tá? Aqui atrás você tem o bocal de recarga com a tomada do tipo 2, que é a tomada europeia, e essa daqui é a CCS, que é a tomada de alta velocidade, ou seja, corrente alternada e corrente direta com as duas. Tem uma lampadinha muito bonitinha aqui. Que ela fica verde quando você pluga. Exatamente. Quando ele começa a carga, ela trava, ele fica verde. Eu fiz 3 cargas, no qual é o tema principal do outro vídeo. Exatamente. Ó, bom, tem uma outra coisa, né? Aproveitar que a gente está aqui, não tem o roteiro exato aqui, ó, sem ensaio. Ah, portas com sucção. Chique, hein, Vitão? Eu não sabia disso.
Muito bacanudo. Volvo, né? Bom, vamos dar a volta para falar do quê? Espaço interno e esse sim é muito confortável. Sem mais delongas, vamos adentrar aqui a parte interna do EX90. Olha que porta grandona, ó, tamanho da amplitude de abertura. Vou mostrar aqui para vocês, ó, soleirinha escrito EX90, parece um inox aqui, provavelmente é. E vamos falar com o Vitônicos, que é o homem das portas. Bom, vamos lá. Tem bastante coisa para falar. A parte superior, ela é no preto charcoal, tá? É soft touch com pesponto cinza. Essa parte aqui, ó, que lembra uma madeira de cor clara, provavelmente é um plástico. E aqui você tem um acabamento metálico muito bem acabado, tá? Que faz parte do sistema de alta definição, de alta qualidade da Bowers Wilkins, a gente vai falar mais lá na frente. Você tem um detalhe aqui, ó, num cromado, tá? Esse acabamento todo aqui, ele é num couro sintético, com pesponto. Essa parte aqui do apoio de braço, tá? Tem uma parte do couro e essa parte interna é um emborrachado. Aqui você tem o acabamento do Black Piano com o botão do vidro elétrico e esse aqui é a maçaneta, tá? Ela tá numa ergonomia aqui bem rente ao desenho dessa peça. Essa parte inferior aqui, ela também é um soft touch, tá? E ela tem iluminação. E aí você tem uma peça plástica aqui, tá? Que tem um acabamento frisado, né? Tem um detalhe aqui muito bonito. Tem esse acabamento plástico de cor clara, né? Para combinar tudo aqui com a ambientação. E a gente vem aqui para os bancos, que também tem o acabamento do couro sintético, com pesponto, tem um detalhe branco aqui, tem todos esses nuances, né? Esse desenho típico, inclusive do encosto de cabeça, né? Que tem esse desenho característico para os carros da Volvo, tá? Você tem aqui a alavanca nessa lateral para fazer o rebatimento, tá, do banco, conforme a gente mostrou, e quando você faz isso, né, ele acaba abaixando automaticamente o encosto de cabeça, tá? Sim. E você tem que voltar ele aqui manualmente. São duas formas, né? Aqui você abaixa ele para você rebater e lá tem uma outra alavanca, não tem, Vitão? Para você... Aqui tem uma outra alavanca. Isso, Essa daqui é... Isso, que é para você entrar no banco traseiro. Então, tá. Vitão, faça as honras. Vou fazer aí. as honras aqui. Aliás, vai ser então, mais difícil. Enquanto você entra, tem mais de uma opção de interior para esse carro, né? Esse aqui é o interior Dawn, tá? Como é o nome do interior? Dawn, D-A-W-N, Dawn. Tá. Tá? Dawn nórdico. Aí você tem o preto charcoal. Tudo no pretão? Tudo no preto. Você tem uma mistura do charcoal com cardamom, que é tipo um bege. Essas são as três opções que você tem somente com couro sintético. Você tem uma quarta opção, que é a mescla de lã cinza Midnight Zinc com preto charcoal. É um tecido. Provavelmente esse do tecido foi a opção que o Cássio Cortes, inclusive a gente assistiu o vídeo dele, um abraço para ele, do lançamento que ele foi do X90, e o dele era um Mulberry Red. Muito bonita aquela cor. Ó, vamos falar agora de espaço interno. Eu tenho aqui, cara, menos 2 dedos de distância aqui, porque meu joelho tá bem espremido por conta do banco, isso aqui ainda tá um pouco para frente no deslocamento. Então isso aqui é para uma criança, uma pessoa de estatura baixa. Não tenho nenhum espaço aqui em relação ao teto, mas assim, não tem como reclamar, um carro de 7 lugares, os dois últimos acabam ficando prejudicados para pessoas... Por exemplo, eu tenho 1,79 m, uma altura, digamos, média, um pouco mais alto. Você tem nessa coluna C, um acabamento de tecido, a saída de ar-condicionado aqui. Isso é muito legal, tá? Para a terceira fileira. Você tem aqui um anteparo com um porta-objetos, que tem um porta-copos, você tem uma saída tipo USB-C, tá? Isso tudo se repete do outro lado aqui, então os dois passageiros aqui, sexto e sétimo, ficam bem tranquilos em relação a isso. Obviamente você tem o cinto de 3 pontos, né? Você tem um gancho para botar um cabide aí, para colocar um cabide. Você tem luz de leitura aqui com esse botãozinho, tá? Aqui, ó, indicação de airbag, tá? A gente não encontrou até o momento o número total de airbags, mas a gente vai continuar pesquisando e vai aqui no lettering se a gente encontrar o número exato. O número exato disso, que a gente quer sempre passar o máximo de informação. Sim. Bom, Vitônico, você vai ter lembrando que esse banco ele é deslocável, tá? Então você pode melhorar a vida de quem tá lá atrás. E um detalhe curioso, né? Esse banco ele não é bipartido, ele é tripartido, né? Você tem uma área desse banco aqui, o banco do meio e esse que eu tô sentado aqui. Ou seja, você consegue modular o carro de uma forma muito boa para carregar mais coisas ou mais pessoas, certo? Ah, é verdade, a Volvo já tem a cadeirinha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem toda a indicação aqui, ó.
Não sei exatamente qual é a legislação que eles seguem, provavelmente é a da Suécia, mas o fato é que você tem uma cadeirinha aqui com um cinto de 3 pontos para você colocar uma criança aqui, não sei exatamente a idade, quem for aí, pai, mãe, deixa aqui nos comentários pra gente saber como isso te ajudaria, tá? E aí você dá uma apertadinha aqui, ele encaixa de volta. Bom, Vitão, carpete tudo na cor preta, assoalho plano, sim, tá? exatamente. Por conta de ser um elétrico. Bom, aqui na segunda fileira, o conforto já é outra história, tá? Nesses meu 1,79 m de altura eu tenho 3 dedos de distância, esse banco aqui tá bem folgado, bem reclinado. Eu tenho um palmo aberto tranquilamente em relação ao teto. Esse que é panorâmico, é de vidro, não tem tela. Não tem tela. A gente pegou estrada, bons trechos com muito sol. Chega uma hora que mesmo com ar-condicionado, e mesmo com essa cor clara, que dá mais reflexo, né? Ela não absorve tanto a luz igual a cor preta, né? De interior. Mas ainda assim, é bem quente, chega a ser um pouco incômodo. Bom, você tem aqui provavelmente um falante, né? Um falante, exatamente. Um gancho. Sim. E aqui a luz de leitura. Tá, a saída de ar-condicionado vertical aqui também na coluna B, para os ocupantes, com esse acabamento do tecido. Sim. Cara, não tenho o que reclamar do conforto isso aqui, cara. Não. Um detalhe legal é que tem Boris e Wilkins escrito aqui, ó, no encosto de cabeça. Porque esse carro também tem um falante aqui, ó, no encosto de cabeça. Isso aqui é muito da hora, tá? São 25 alto-falantes. São 25 alto-falantes. Vamos mostrar pra galera também que tem ar-condicionado de 3 zonas. Na verdade, 4 zonas, me desculpe. Olha lá. Tem um ar-condicionado quadrizone, ou seja, 2 aqui para os ocupantes traseiros, mais 2 ali na frente que a gente vai mostrar para vocês. Além da saída da coluna, você tem essa saidinha aqui, ó. Então, ninguém passa calor aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia de uma outra estatura, eu tenho 1,73 m. Esse banco tá regulado pro Vitão, ó. Cabem aqui 4 dedos. E aqui, ó, cabe um palmo. Cara, não 2 palmos fechados, não né? chega Olha no teto aqui, ó, aqui, tá vendo? Mais ainda. Enfim, cara, espaço de sobra para você viajar. E vou mostrar aqui, o Vitão tinha comentado, ó. Ó que legal a luzinha aqui, ó. Você consegue pegar as coisas ali, ó, sem precisar ficar procurando no escuro, beleza? E tem redinha aqui, ó, para você guardar umas bugigangas aqui, coisa que o Vitão também tem ali. Você percebeu a estrutura de banco aqui, né? Sim, é tudo uma capa plástica aqui, ó, tá vendo? Não à toa, ele tá bem recheado assim, a gente vai explicar mais por quê. Não sei antes também de dizer que esse encosto de cabeça aqui, ele tá abaixado justamente para eu ter mais visão, mas se eu quiser eu posso levantar, tá? Eu tenho aqui, ó, o botãozinho para fazer o ajuste dele, e puxando essa fivela tem um apoio de braço, que ele fica reto, tá? A gente só não entendeu porque ele é só nessa parte e não nessa. Eu achei um detalhe de design, deve ser uma graça, entendeu? Olha lá, e 2 porta-copos aqui, ó. Base emborrachada, aqui também para você prender a sua bebida, cara. Olha lá, tudo molinho aqui para você colocar a sua garrafa de... Primeira classe, né? Primeira classe, chique demais, Vitão. Agora, normalmente quem pagou vai lá na frente e tem mais coisa para mostrar, né? Com certeza. Cartão do EX90 na mão. Mesmo cartão que a gente viu ali no EX30. A câmera ficou tão triste que ela não quer nem focar, senhoras e senhores. Prefiro chave. E eu acho que muitas pessoas vão preferir chave por uma série de motivos que a gente já contou aqui. Mas você também pode abrir por um aplicativo no seu celular. Também não acho que seja tão prático, tá? Por exemplo, se você estiver cheio de sacolas de compras e precisar colocar tudo lá atrás, você vai ter que primeiro vir aqui na maçaneta do motorista, nessa região aqui, e aí sim ela empurra aqui, abre a maçaneta e destrava o carro. Não acho isso prático, mas beleza, enfim. E aí você tem acesso aqui a mais uma belíssima soleira escrito EX90, mais comprida, e você tem Vitônicos, que é o homem que fala sobre portas. Bom, os mesmos acabamentos em relação às portas traseiras, a diferença é que aqui você tem o botão para travar e destravar a porta, obviamente um porta-objetos maior que também tem iluminação, e o acabamento aqui, ó, num cromado, né? A soleira aqui é maior e os bancos dianteiros têm regulagens elétricas, tá? Você tem, então, não somente de deslocamento, tá? De assento, mais de encosto, você tem uma opção de massagem, que eu vou mostrar ali depois. Você tem essas abas laterais, tá? Tudo no couro. Essa parte intermediária aqui, ó, te abraça, cara, uma ergonomia, um conforto absurdo. Isso aqui tudo é perfurado porque esses bancos têm aquecimento e ventilação e a função de massagem. Lá os traseiros, eu até esqueci de falar, também tem aquecimento, tá?
Aqui você tem esse perfurado, não só por uma questão estética, mas por conta daquela questão do alto-falante que o Manolito falou. Você tem uma mescla aqui de uma cor branca, tá? Inclusive o cinto também é na cor clara, para combinar. E esse extensor aqui, ele é mecânico, tá? Isso aqui facilita muito você ter conforto, pegar algumas horas de estrada, faz sim a diferença. E aquele acabamento, né, de assoalho e de tapete tudo na cor preta, fazendo um contraste bem legal, né, desse preto que a Volvo fala preto charcoal. E aqui, continuando na mesma linha, né, a transição para o painel das mesmas peças e acabamentos, tá? Legal isso aqui, né, Vitão? Tem um negócio diferente aqui, ó. É legal esse acabamento. É um tecido muito bonito, né, que ele tá acima, toda essa linha que você tem um frisado aqui, um contínuo, mas as saídas de ar elas estão aqui, ó, nessas partes aqui, tá? A coluna A, olha o tamanho da coluna A, tá? Você tem uma saída de ar também nela. Esse acabamento cromado, ele vem aqui e você tem um estampado, aqui a bandeira da Suécia, tá? Exatamente. A... Que também tá aqui no banco, ó. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Aí, ó. Só que aqui tá coloridinha, certo? A bandeira da Dinamarca, da Finlândia e da Noruega, a estrutura é a mesma, só vai mudando as cores. Muito bom, Vitônicos. Tá? Vitônicos também é cultura, tá aí as bandeiras pra vocês verem. Ó, aqui eu tenho um bom espaço para esticar minhas pernas. E aqui eu tenho um acabamento soft touch. O que será que é aqui? Aí é o porta-luvas, meu caro Vitônicos, que É. pra você abrir, você precisa clicar, né, neste botão aqui, e aí depois você clica em aqui, ó. Opa, peraí que eu cliquei no... Aqui. Aí você abre o porta-luvas. Bom, ele é pequeno. Ele tem um acabamento de um veludo. Sim. Puxa aqui. Tem o Manuel aqui, ó. Ele fica Exatamente. escondidinho aqui, ó. Ó, Bonito, caraca, é uma caixa. Olha que cara, negócio chique, essa eu não tinha visto. parece um álbum de formatura, né? Caramba, olha que chique Um isso álbum aqui. de casamento. É. Manual de serviço e garantia do X90. Aqui você tem o adesivo para o telefone 24 horas. Aqui você tem crianças e carros, manual de segurança. Um dos grandes pilares da Volvo sempre foi focar em segurança para os carros, tá? Condições gerais e tudo mais. Tanto falando de segurança, ó, vou mostrar para vocês aqui. Desde 1959. Afinal, foi a Volvo que desenvolveu o cinto de 3 pontos. Exatamente, que Tá. é muito importante. Isso, ao longo dos anos, com certeza, salvou muitas vidas. Exatamente. Bom, guarda aí o álbum de casamento à parte. Cara, animal mesmo essa caixinha Animal, aqui, é muito da hora. sensacional isso aqui que tá ali embaixo. E vamos falar um pouquinho, não da tosse, mas dessa central multimídia que é grandona. Dá pra Mas fazer ela- um vídeo só dessa multimídia. Dá pra fazer um vídeo só dessa multimídia, que tem o mesmo layout ali que a gente conhece do nosso amigo EX30, né? Que as versões elétricas elas têm esse visual, mas ela é grandona. Olha o tamanho desse multimídia, que é muito louco. E lembrando que a Volvo tem aquele sistema Android nativo, né? Que é bastante interessante, porque quando você coloca aqui um endereço, ele já te dá quanto de bateria que você vai chegar, aonde você tem pontos de carregamentos. É um multimídia muito rápido, muito responsivo, tá vendo? Você tem aqui o Google Maps, mas você pode instalar o Waze, por exemplo, instalar ali o navegador da sua preferência, afinal você consegue logar aqui, né, com as suas contas e fazer o que você quiser pelo obter mais aplicativos aqui. Fala aí, Vitor. São 14 polegadas e meia. Grande, É hein? uma das maiores multimídias que tem. Cara, já tive TV menor na minha época, na minha infância, eu tinha TV de 12 polegadas no quarto. É verdade. Olha lá, Spotify você baixa, tem todas as coisas aqui para você colocar. Manual do usuário também você tem um atalho aqui. O Home, você tem essa tela onde você tem aqui o player, né? Aqui tá o Spotify, Cara, né? e esse som que tem no carro, você vê uma banda que nem essa aqui, É um caso à parte o som, É. porque ele tem toda uma questão de experiência da Bose Wilkins Tem. aqui, né? O Vitão comentou lá para vocês o número de falantes, mas ele mostra aqui, ó, como por exemplo, você pode só a parte frontal, somente o motorista, a parte total ou a parte traseira para você ter essa experiência sonora. Ele tem o Gutenbergo Concert Hall, né? Que é aquela sala de concertos de Gutenbergo que tem essa acústica incrível. Então você pode replicar ela aqui no carro, né? E aqui você também tem aquela coisa do envolvimento, né? E da intensidade do surround, do som, né? Da qualidade, da profundidade do som, né? Uhum. Tem esse modo Abbey Road que eu achei muito louco, tá vendo? Com vários modos dos estúdios da Abbey Road. Cara, isso aqui é muito da hora. Olha que animal isso. Abbey Road, pra quem não sabe, era o estúdio que gravava os Beatles, certo? Sim. E aqui tem também a música. A gente não vai pôr música, Não infelizmente, pode, porque mas a gente gostaria. o YouTube ele fica chateado com a gente, ó. Mas aqui ele mostra Os falantes. os falantes, tá vendo? Inclusive, ele fala que falante que é, ó, 250mm, Fresh Air Subwoofer, 170 Tecnoro, não sei falar isso aqui, certo? O Guedes ia pirar, hein? Ah, ele é pirar, o grande amigo meu Nosso Guedes, amigo que Guedes. gosta
de som, ele ia ficar maluco. Olha lá, por exemplo, falantes de alumínio, ele fala tudo bonitinho aqui. E aqui você também tem a parte Bose UX, ó, por exemplo, DNA de design. Ele tem, meu, é uma imersão sonora incrível. Vá conhecer um carro desse na concessionária, se está em dúvida. Se você é audiófilo, você vai pirar, você vai ficar maluco com isso daqui, tá? Bom, voltando aqui, a gente tem lá a parte de autonomia, né? Que você pode clicar aqui, ele vai te falar tudo, né? Informações de viagem, tá? Sobre a carga, desde uma carga rodamos 202 km, tempo de viagem, Sim. tá? A distância, isso aqui eu tinha redefinido no início do vídeo, ele dá um gráfico de consumo. No vídeo que eu fiz sobre viagem, eu detalho um pouquinho mais sobre isso. Sim, vai ter um vídeo bacana do É. Vitão aqui explicando. Aqui a gente tem rádio, certo? Câmera, ou seja, você tem aquela câmera lá, ó. Olha que animal a qualidade dessa câmera. Aqui o negócio coloco, hein? Isso aqui é bem legal. Câmera traseira, que você pode colocar junto com a Já 3D. deu fazer um easter egg do outro carro. Né? É, dá pra fazer um easter egg do outro carro que já tá com o vídeo no canal. E aqui, meu caro Vitor, você também tem o assistente. Ele sumiu ali, ele não quis aparecer pra mim aqui, ó. O Park Pilot Assistance lá, ó, tá vendo? Ele tem esse Park Pilot que é para ele fazer estacionamento sozinho do carro, beleza? A abertura do porta-luvas que o Vitão já falou, e aqui para você fazer, na verdade é o máximo do ar-condicionado, mas ele chama de degelo máximo, certo? Comentários. Eu acho que o botão do triângulo de emergência poderia estar numa parte superior aqui. É que ele tá aqui também, né? Tá. Ele também tá aqui. Mas eu acho que para cá ele poderia estar em algum ícone aqui. E, vindo para cá, uma coisa que me incomoda. Para você acertar os retrovisores é igual no X30, você entra aqui, tá vendo? E você regula os retrovisores. De fato, eu também não acho muito prático, mas o fato é que você tem a memória aqui também para salvar se mais pessoas usam o carro. Volante também tem regulagem elétrica, tá? Para você colocar para cima, para baixo, para você mexer na profundidade dele, também é elétrico, não é uma coluna de direção daquela que você tem que soltar. Isso é uma coisa diferente do XC90, Sim. que lá é manual. Head-up display, você também tem ajuste de posição dele, certo? Aqui você tem a parte de luzes, que obviamente é mais fácil deixar no automático, mas você pode só ligar o farol, ligar a luz baixa, desligar tudo. Enfim, eu acho que se você deixar aqui no alto, tá resolvido a sua vida, tá bom? Aqui você tem a parte de adaptação de luz para o condutor do lado esquerdo, né? Limpar a tela aqui, tudo bonitinho, exibir brilho, tem todas as partes de luzes e display nessa parte aqui, beleza? Sensibilidade de chuva, né? Que é o sensor de chuva para limpador automático, certo? A abertura do porta-malas, aqui tem um fácil atalho ao brilho do multimídia, tá? Que é óbvio que tá de dia, ele não tá tão forte, né? 3 modos de condução, Standard, Performance e Off-Road. Lembrando que este carro ele tem a suspensão elétrica, né? Então você pôs no Off-Road, por exemplo, ele tá levantando a suspensão do carro. Quando você colocar no Performance, ele vai abaixar a suspensão do carro. Você tem fácil acesso ao Lane Keep Aid, que é o sensor de faixa, né? O sistema que mantém você nas faixas, que é o LK. E o modo do One Pedal Drive, ele tem o ligado, o desligado e o automático. O automático, tipo, tem um carro na frente, ele começa a reduzir. Não tem um carro na frente, ele deixa solto ali para você rodar, beleza? Aqui é a parte de status, né? O carro tá tudo ok, ele vai dar aquelas mensagens se tiver algum problema. Monitoramento de pressão do pneu. Diagnóstico do carro aqui, ó, tá vendo? Fala quando que é para você fazer a revisão. E aqui, configurações, tem esse menu bem quadradão e bem simples, né? Você tem a parte de condução, que aí você tem toda a parte do Pilot Assist, que é a parte de ADAS desse carro, que é extremamente completo. Acho difícil que você encontre o mais completo. Aqui na dinâmica de condução você pode até colocar a sensação do volante. Sim. Mais firme ou mais suave, de acordo com o que você quiser, né? Eu gosto mais firme, porque eu acho que numa estrada é mais seguro, né? Ele é mais preciso, né? Sim. Depois desse controle eu vou falar outra coisa. Fala aí, Vitor. Isso aqui tem controle a parte de brilho, né? A parte da trava infantil traseira, parte de espelhos limpadores, a parte de volante, direção, enfim, para você personalizar da forma com que você precisa. Fala aí. A parte de som, tá? Amplificação de voz. O que a gente fez um teste na viagem? A minha esposa estava lá no último banco falando, tá? A gente colocou alto e a pessoa parece que fala muito próximo olha que muito a louco. você. Faz um eco aqui de dentro. voz. Então, mesmo quando tem uma música, você consegue ao mesmo tempo ouvir a música e você não tem aquela voz abafada da pessoa. Você consegue conversar com a pessoa. Vira Tá. tipo um eco aqui dentro, né? Nossa, Isso é um negócio que eu nunca vi em carro nenhum. Eu também nunca vi em carro nenhum, Vitor. Cara, é assim, o sistema de som desse carro... E legal que você pode colocar somente nos assentos assentos dianteiros. dianteiros. Ou seja, se você falar alguém lá atrás, vem aqui direto pra frente. Muito louco isso aqui, hein, Vitão? Pra falar a verdade, foi meu cunhado que descobriu isso. Ele tava fuçando aqui, ele falou, Vitão, olha só o que eu achei. Nunca tinha visto isso. Eu também não. Aqui você tem aqueles modos também de som, muito legais aqui, para você curtir, é um atalho, né? Você tem também aquele lá.
Conectividade, né? Obviamente esse carro tem um chip de internet aqui para você utilizar. A parte de carga, né? Que a gente também já mostrou ali um pouco da parte de consumo, certo? Perfis, você pode ter mais de um perfil no carro, privacidade, sistema e aqui você loga a sua conta Google, né? Para você puxar tudo aqui que você tiver. Enfim, os multimídias da Volvo são conhecidos por serem muito rápidos e eles são muito simples de mexer. Aqui, o ar-condicionado, você tem a parte de quanto você quer na temperatura. Opa, que eu apertei errado, perdão, tá vendo? E aqui você tem volante aquecido, banco resfriado, conforme o Vitão já falou. E se eu apertar essa bolinha aqui do banco, eu tenho os modos de massagem, ó. Então você tem esses 5 modos de massagem. E aí você tem velocidade e intensidade iniciar aqui. E olha que belezinha, ó. O programa de massagem vai durar 20 minutos, Vitânicos. O senhor viajou com essa massagem, Vitão? Sim. Isso é muito, muito bom, velho. Vou até regular aqui o meu de novo. Cara, Para a intensidade aqui, 3. E aqui você tem os ajustes do banco, né? Tá vendo? Ó, conforme você vai mexendo nesse botão aqui, você tem esses ajustes. E aí, ajuste do motorista, você tem um atalho aqui, ó, para chegar nos retrovisores. Enfim, cara, você comprar um Volvo desse, você pode passar uma semana mexendo nessa multimídia que você ainda vai descobrir coisa, tá? E um negócio flutuante aqui, né, Vitão? flutuante. Isso aqui é muito louco, né? E aqui você tem duas USBs. Deixa eu trazer a câmera aqui. Duas USBs tipo C, acho que até faltou a A. Aí você tem um elástico aqui, ó, para você colocar algum objeto. Facilitou muito a gente na estrada, por quê? Como estavam muitas bugigangas, alguns objetos aqui a gente falou, cara, tá solto na estrada, pode ser perigoso. Sim. Então a gente travou aqui, tá? Essa base toda é num carpete, tá tudo seguindo essa cor clara do Dawn, né? E aí essa base que também é flutuante, né, esse apoio, você tem aqui o lugar para colocar o cartão. Você tem que colocar o cartão aqui para que o carro ande. Exato. Acho isso ruim também, mas Tá? beleza. E aqui nesse acabamento que lembra uma madeira, provavelmente é um plástico que tem esteirinha, ó. Dois porta-copos, né? Base Exatamente. emborrachada. E esse botão aqui do multimídia, né, que ele vai pro lado aqui, ele tem um modo interativo de navegação, tá vendo, para um lado e pro outro. Tem o play e o pause aqui e, cara, parece que ele tem um arroz dentro. E ele acende o arroz. Ele acende. Muito louco isso daqui, hein? Isso aqui Tá é com muito fome, hein? maluco. Parece Não, arroz. parece arroz, pô. O que eu posso fazer? Aqui você tem mais um porta-bugiganga com uma passagem secreta, né, Vitão? Tem Ó, um fundo falso com base emborrachada, tem iluminação e a lateral, ela é numa espécie de um carpete, né? veludo, né? Sim. Muito louco. Bom, volante Volvo, que a gente conhece, né? Esse volante bacanudo com o logo novo, né? Que ele tem essa parte aqui, tá vendo? Mais maciça, né? O logo novo da Volvo, ele tá assim, né? Aqui, para você ter o volante solto, né? Você precisa engatar aqui o drive, tá vendo? E aí você tem, inclusive, ó, a projeção do carro, tanto para frente quanto para trás, né? O câmbio tá aqui, né? O parking é nessa lateral. O drive você puxa para baixo, a ré você puxa para cima. E se você tiver no drive e der um total para baixo, ele liga o sistema de condução autônoma ali, o Pilot System, certo? Aqui você tem os botões que passam de música, que aumentam o volume, né? E você também tem a parte de comando de voz e aqui um atalho, né, para a parte de regular a parte de piloto, né? Aqui, meu caro Vitônicos, a gente tem também a parte de regulagem da velocidade do piloto automático e aqui você consegue mudar um pouco o que você tem de perfil nesse painel, ó, que pode ser o mapinha, tá? Ou você pode uma coisa mais simples. Detalhe, lembrando que muita gente reclamou que o X30 não tinha um painel, que todo mundo queria era isso, um painelzinho lá. Lembrando que esse painel regula junto com a coluna, tá? Ele vem para frente tá e vem para fixo, trás. né? Exatamente. Aqui, ó, lá quem tá sem cinto, qual modo de marcha você tá, autonomia, bateria, velocidade, o modo automático do farol e também automático do limpador, beleza? Fala Quando aí. você está carregando o carro, ele aparece a porcentagem e o período que vai ficar pronta a carga total aqui e aqui. Aqui, né? Nos dois Ele lugares. mostra nos dois. Exatamente, ó, até mostrar, cara, esse negócio muito louco aqui, ó, É. que é um Twitter da Borsel Wilkins aqui, o head-up display, que o Vitão comentou que tem regulagem de altura, aqui você tem ligar a parte de limpadores, certo? A parte do farol alto, e aqui você tem os espirradores aqui nesse canto. Aqui não tem absolutamente nada, e os vidros elétricos tem aquela coisa, tem tanto a trava aqui, quanto o vidro elétrico você tem que mudar, né? Você não consegue mexer no traseiro e no dianteiro por botões independentes. Você clica aqui e muda para mexer nos botões lá nos vidros traseiros. Eu acho isso um pouco, sei lá, diferente. Aqui, o retrovisor borderless que o Vitão comentou, tá vendo, ó? Que você enxerga ele aqui, é muito louco isso. Tudo no clarinho. Aqui não tem PQP. Aqui eu tenho
um espelho com 2 lampadinhas com capinha leitosa, legal isso. Aqui é a mesma coisa, tá? Exatamente. E aqui você tem um retrovisor borderless, que tem uma boa amplitude, e acima você tem esse acabamento aqui, onde você tem alguns comandos, né? Inclusive da luz de leitura. Exatamente, muito bonito esse painel aqui, Vitão. E o teto que o Vitão comentou, que eu também gostaria que tivesse uma redinha para fechar, mas ele é gigante, né? Tamanho desse teto solar, cara. Enfim, falamos pra caramba aqui, porque o carro é gigantesco de coisas para mostrar, né, Vitão? E gigantesca também a performance dele. Bora andar? Bom, já falamos que tem regulagem de profundidade aqui do volante, já falamos que tem regulagem de altura, tem regulagem de altura do cinto, graças a Deus, né? Também, se não tiver um carro desse... Pelo amor de Deus, É, né? E tem aquela seta que me deixa maluco, que ela não fica no lugar, né? Que a BMW colocou nos carros, a Volvo coloca em alguns carros, enfim, eu não sou muito fã dessa seta, mas tem algum pessoal que fala nos comentários aí quem tá ficando velho, outro pessoal que também não gosta. Então o comenta aí. XC90 híbrido. XC90 híbrido passando, que é o irmão, vamos dizer assim, tipo o irmão híbrido desse carro, né? Que ainda existe, tá? Sim. E, Vitônicos, uma coisa muito legal de comentar é que você, apesar de ter um SUV grandão, né? Você não tá tão alto aqui, não parece que você tá numa picapona como alguns SUVs, né? Não parece que tá num caminhãozinho. É, você tem um bom... você tem as pernas bem esticadas, né? Sim, tem uma posição de dirigir mais comunicativa, né? Mais conectada. E, coisa interessante da gente falar... Diâmetro de giro 12 metros. 12 metros, é grande, né? Porque o carro é enorme, tá? O entre-eixo é gigantesco. Os retrovisores são muito bons, eles são asféricos nas pontas, né? Isso é bom para diminuir ponto cego, mas tem assistente ponto cego aqui. Então não sei se é o que vai fazer toda a diferença. É, o assistente ponto cego dele chama Bliss. Bliss, exatamente. Tá indo aí uma breve descrição do Bliss. E você consegue enxergar aqui o capô, tem uma linha de cintura bem alta o carro, né? O vidro ele é bem reto lá atrás, então você enxerga ele aqui como se fosse quase uma perua, né? Na sua sentimento aqui de direção, né? Tá. E algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Carro extremamente macio de andar e assustadoramente silencioso. É, ele... Até uma sensação, porque as estar na estrada há muito tempo, parece aquele carro combustão que deu um problema no motor, tá em ponto morto. Cara, Não houve nada, você assim, não né? escuta nada. Aquela sensação de... Afinal, é o EX90, né? É o topo da gama, e como é um carro elétrico, você tem que tomar mais cuidado com a parte de vedação, porque você escuta só a rolagem dos pneus aqui, né? Você tem um carro muito silencioso, e o Vitão que pegou a estrada, na estrada é o mesmo silêncio, né, Vitão? A estrada é o mesmo silêncio, ele tem toda essa parte de aerodinâmica, de isolamento, né? De ruídos, é muito bom. Ele deu um alerta aí, provavelmente de algum objeto por conta da curva, e ele tem um alerta de colisão frontal muito responsivo, tem acessibilidade muito boa. Ele até o cinto dá uma puxada. É isso que eu ia falar, ele tem o cinto ativo, né? Ele dá uma puxadinha aqui para você ficar mais firme, né? E o sistema do lidar que ele lê, né? Você vê todos os carros que estão passando aqui do lado, mesmo estacionados, ele tá mostrando o carro que veio contra, ele mostrou. Esse sistema é tipo um laser, né? Que ele fica fazendo toda essa leitura de pedestre, de carros, e ele torna tudo meio digital aqui nesse cara aqui, né? É engraçado estar no trânsito, vai passar uma moto no corredor e a moto pega e entra na frente do carro, né? Uhum. A moto parece que sai voando, que nem videogame assim. E esse LiDAR, cara, em dias nublados e tudo, ele consegue enxergar onde você não enxerga. Isso é muito louco. E ele acaba sendo uma grande ajuda em, às vezes, estradas em que a iluminação, né, a condição, às vezes, de visibilidade é precária. E tem uma coisa que a Volvo entrega muito bem, Vitão, é tanto segurança quanto performance, né? Senão isso aqui é um carro muito seguro e tem muita performance e, obviamente, tem que ter tudo casando, né? O que a gente tem de suspensão? Bom, a gente tem suspensão independente Mark Ferguson na dianteira, tá? Na traseira é independente multibraço. E você tem as molas pneumáticas, ou seja, você tem um sistema pneumático de suspensão justamente porque naquele modo que ele mostrou off-road, né? É que não deu para mostrar, você não consegue perceber mais o carro. Ele levanta, depois ele abaixa, né? E isso daí é uma coisa muito sofisticada que vai adequando o carro de acordo com o tipo de situação que você quer para ele, Sim. né? E uma coisa que você pode até usar pouco, né, Vitão? Graças ao One Pedal Drive, eu gosto do One Pedal Drive. Tô usando ele, inclusive, aqui, ó. Não tô usando o meu pé, nem o esquerdo, nem o direito, para pisar no freio. A gente tem um freio muito responsivo, né, Vitão? Sim, os freios são a discos ventilados nas 4 rodas, né? De fato, cara, é um carro que ele tem todo um peso, mas você não sente isso, cara.
Não, cara, definitivamente ele não parece ter quase 3 toneladas. 2.500, vou até adiantar, 2.557 quilos. Cara, é muito, muito pesado. 2,5 toneladas é um carro bastante pesado. Colinha, adiantar sobre relação peso-potência, quanto que você imagina? Da casa de 5, Vitão? 5,33. Ó, acertei, hein? Cara, novamente, isso aqui é o peso do hipopótamo jovem, tá? Vai de acordo com a pesquisa, o peso do hipopótamo adulto, se eu não me engano, é em torno de 4 toneladas. Tá falando do hipopótamo em crescimento aqui. Hipopótamo é um bicho grande. Cara. E quando você coloca no modo performance, ele fica bem solto, mas bem solto, o acelerador fica mais arisco e você tem, olha isso, cara, um absurdo de... Ele é muito rápido. E a gente no carona fica assim... Então, assim, cara, é um carro muito forte, tá? Se engana, você acha que ele é um SUV pacato, familiar ali, tá? E aí o cinto vai puxando você aqui. Ele vai puxando você. Ou seja, é um carro que ele te entrega conforto, segurança e performance numa tríade, assim, que para um carro elétrico é o único que tem. Cara, é um conjunto muito maluco de tudo, né? É muito interessante. E, na verdade, vamos dizer, essa palavra também uso, mas é a epítome do que a Volvo consegue fazer. Epítome. Vamos trocar de lugar. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco, mais do que certo que ele tem o volante na frente desse carro, que é uma mansão sobre rodas, praticamente. Olha, eu falo que se você realmente não faz tanta questão de performance, mas faz questão de conforto, você está bem assistido. Se você faz questão dos dois, você também está. Bom, em relação à outra parte da dinâmica, de 0 a 100 km por hora ele vai em apenas 4,9 segundos, tá? Mesmo assim com todo esse peso, né, que eu te falei, 2.757 quilos. Velocidade máxima limitada a 180 km por hora. Ele até poderia ir além com todo essa potência de 517 cavalos, mas a Volvo, por segurança, ela limita não somente aqui no X90, mas nos outros modelos. Todos os carros, né, da Volvo hoje, aliás, é uma pesquisa, se não me engano, que 180 km por hora, acima disso, a maioria dos acidentes podem ser fatais, entendeu? Então a Volvo, por segurança, colocou essa limitação. Eu não sei se você chegou a falar quando você estava apontando aqui, se você já falou, eu vou acabar repetindo. Esse volante tem aquecimento. Tem aquecimento, tá? Exatamente. Bom, eu convivi com o carro por mais tempo que o Manolito, tá? E perímetro urbano, estrada e tudo, a principal questão é justamente o conforto, mas aí chega o ponto em que muitas pessoas que vêm você com esse carro vão começar a te perguntar assim, quanto tempo leva para carregar? Então, etc. Cara, é uma das maiores potências de carregamento que eu já vi com carga, com potência direta, né, com DC, com a corrente não alternada, né? 250 kW, cara, é muito. Aliás, eu não conheço um carregador de 250 kW aqui no Brasil. Eu acho que o mais forte que eu vi foi de 150 ou 170, tá? Que com 250 daria uma carga em 30 minutos, porque a bateria desse carro é grande, tá? Mas você tem a carga rápida, né, que vai te ajudar muito, que é o wallbox que você vai ter na sua casa. E um carro com uma autonomia extremamente grande. O Inmetro diz 459. Lembrando que a gente sempre fala que o Inmetro testa o carro na subida, né? Então assim, você vai rodar mais de 500 km. Então, quando eu fiz a carga 100% desse carro, ele indicava no painel 510. E você rodou quanto mais ou menos, Vitão? Eu rodei ida e volta de Poços de Caldas, com mais um pouco de urbano, eu rodei no total uns 750 km com esse carro, tá? Eu fiz uma primeira recarga, eu vou fazer um retorno aqui porque desencaparam o fio ali. Tá rolando uma manutenção. Vou precisar fazer aqui, ó, um retorno, a coluna aqui do câmbio, fui para cima ré, tem uma câmera para me ajudar, ó, vida real, ó. Cara, é muito boa essa câmera, muito boa. Voltei aqui, voltando. Então, eu fiz uma primeira carga que foi de 65% a 100%, tá? Em 32 minutos. Fiz outras duas cargas em tempos e valores diferentes, tá? Mas aquela coisa, se você não tiver um wallbox na sua casa, você vai sofrer. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, a gente que testa os carros, nós não temos nas nossas casas a possibilidade de ter um wallbox, tá? Eu até poderia instalar na casa da minha mãe, mas isso exige toda uma infraestrutura, algo que no momento não é realmente necessário. Então a gente acaba abastecendo nos eletropostos que tem em empresas,
em postos de gasolina e tudo mais. Nesses pagos que você tem, né? Centros de recarga hoje muito bons. Você tem alguns supermercados, aqueles gratuitos, mas assim, é baixíssima a carga, acaba não compensando pelo tempo, né? Então você vai ter que, dependendo do eletroposto, desembolsar mais que é cobrado por quilowatt. Tem alguns que vão cobrar desde 1,70, alguns que cobram mais de 2,20 por quilowatt. Sim. E Vitão, falar um pouquinho sobre revisões, né? Já que a gente tá falando de custo, né? Esse carro tem revisões a cada 48 meses ou 60 mil quilômetros a primeira, cara. É muito, muito louco, né? Que dá 1.297. 20 mil ou 48 meses, né? 20 mil ou 48 meses, que exatamente. Aconteceu primeiro. Depois... É bem barato. Depois 72 meses ou 90 mil quilômetros, R$ 987 reais. Depois 96 meses ou 120 mil quilômetros, 1.297. Ou 120 meses ou 150 mil quilômetros, 987. Totalizando em 150 mil quilômetros ou 120 meses, que é coisa pra caramba, menos de 5 mil reais, 4.600 quase. Cara, é muito barato de manter um carro desse preço. Acho que se a gente for fazer a relação custo de manutenção versus porcentagem, fazer a porcentagem, né? No valor do carro, esse aqui vai ser um dos menores que a gente já testou no canal, né? Exato, porque quanto você vai desembolsar ali para adquirir um EX90 hoje no Brasil, tá? Em abril de 2026. Equivalente a R$ 849.950, o vulgo 850k, tá? É o carro que nós testamos aqui no Alma que mais se aproxima de R$ 1 milhão. Pra gente ter uma ideia, o XC90 que a gente testou híbrido aqui há cerca de 1 ano e meio, 2, que era um branco, ele custava ali com um package a mais de roda 760, porque é um posicionamento diferente. Se você entrar hoje no site lá e você quiser o XC90 híbrido, sim, ele vai estar ali disponível a partir de 680. A Volvo justamente posicionou o EX90 acima do seu irmão híbrido. Tá? Exatamente, até porque carro elétrico tem aquele custo maior para ser produzido e aqui a gente tem uma bateria que deve ser bastante cara. Vitão, vamos fazer nossas conclusões afora? Vitão, acho que eu não preciso perguntar se você gostou do carro, né? Que seu sorriso está dando a volta na cabeça. Eu amei esse carro, sou suspeito para falar. E você, gostou? Deixa aqui nos comentários o que você achou do EX90, que na minha opinião é a epítome da Volvo. É tudo que ela pode fazer de segurança, performance, novidade, né? Com eletrificação e luxo. Eu acho que é um carro que é muito difícil colocar algum concorrente para ele, porque a maioria dos elétricos mais caros não tem os 7 lugares e também não tem tudo que esse carro oferece e também estão em faixas de preço um pouco diferentes. Eu acho que ele é um carro para quem já teve um Volvo e quer atingir esse expoente máximo da marca. Você tem o EQ6 e-tron, né? E o EQE da Mercedes, só que são SUVs, apesar de serem 100% elétricos, tem 5 lugares. Então esse aqui é o diferencial nessa faixa de preço altíssima de R$ 850 mil. E você, com todo esse valor, qual ou quais carros você compraria aí para a sua garagem? A gente está falando de um ticket bem alto que dá para comprar bastante coisa divertida. E divertido mesmo é se inscrever no nosso canal, afinal é gratuito e nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo que fazemos com muito amor e carinho para você, porque no canal temos 4 vídeos semanais, sem contar os shorts. Exatamente, vários outros conteúdos curtos que também estão no TikTok e no Instagram, tá aparecendo aqui nos nossos endereços embaixo para você seguir. E se você quer fazer uma parceria com esse canal, colocar sua marca para todo mundo ver aqui, você manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br que a gente vai achar um jeito de todo mundo sorrir de orelha a orelha. Vamos almoçar, Vitônio? Vamos almoçar, vamos procurar nessa multimídia gigantesca um restaurante. Aí pode ser, ó, um restaurante chinês, um restaurante sueco. Hoje que a gente tá no Brasil mesmo, pode ser a típica comida popular. Um PF. Um PF, bora de PF.